Olá, meus queridos, tudo bem? Eu parei aqui porque eu resolvi falar algo de Deus para o seu coração. Uma palavra tremenda que eu estava refletindo é que, infelizmente, as pessoas às vezes ficam chocadas com essa verdade, mas é o fato, é que nós vamos ser odiados pelo mundo se nós estivermos em Cristo. Você vai ser odiado pelo mundo se você estiver em Cristo. Você vai já entender, eu vou já esclarecer por que você vai ser odiado pelo mundo, odiado pelas pessoas, se você estiver servindo a Jesus. Eu particularmente comecei a perceber isso desde a minha adolescência, quando eu comecei a servir a Deus, e eu comecei a entender e perceber que eu tinha algo diferente, que havia algo em mim que fazia com que as pessoas talvez não quisessem, às vezes, muitas das vezes, eu por perto por causa de várias questões, e isso primeiramente me chocou, mas depois eu fui começando a entender o que realmente estava acontecendo. A questão toda era que a minha fé, as minhas convicções em Cristo fazia com que as pessoas, muitas das vezes, alguns colegas que eu poderia ter, alguns amigos se afastassem de mim porque eu tinha convicções em Cristo, ideias que baseavam a minha fé e que fazia com que as pessoas não quisessem estar perto de mim simplesmente porque elas iam fazer comentários sobre coisas da vida e que eu não ia gostar porque eu era cristão, coisas que eles iam se sentir mal de falar perto de mim, porque eles sabiam que eu era cristão e o Ada não gosta dessas coisas, o Ada é crente, o Ada é servo de Deus, vamos deixar ele de lado aqui porque ele não vai entender nosso papo, a nossa conversa, o nosso desejo, a nossa visão, o que nós queremos, ele não vai entender porque ele é servo de Cristo, ele é de Jesus. E você está entendendo? O mundo ele não vai te aceitar, o mundo vai te odiar, você vai ser excluído. Nessa fase, como eu falei aqui, na adolescência, as meninas não queriam namorar com um rapaz que só podia fazer aquilo lá que vocês sabem, eu não vou falar aqui por causa do bug do YouTube, mas só ia fazer aquilo lá quando casasse, então elas queriam fazer logo, porque o mundo funciona assim, mas a gente que é cristão não, a gente sabe que a intimidade para casal é só depois que casa. Então, as meninas não queriam saber de um cara, de um adolescente, de um jovem que tivesse esse pensamento. E aí o cristão se depara também muitas das vezes no trabalho e ele vai se deparar com situações em que um líder lá de setor quer fazer uma coisa errada, quer desviar algum produto, quer fazer alguma coisa arbitrária e ele sabe que o cristão não vai aceitar. O cristão de verdade ele não vai querer. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar excluir essa pessoa. E quem sabe até atrapalhar essa pessoa ao ponto dela precisar ser demitida. Então esse é o fato. O cristão ele vai ser odiado. É claro que, por exemplo, em situações de trabalho, em muitas ocasiões, muita gente prefere trabalhar com um cristão que seja sério do que às vezes com uma pessoa que não tem uma fé consolidada em nada, porque essa pessoa ela é honesta, ela vai saber fazer o certo. Mas existem ambientes por aí que eles vão tentar ao máximo excluir aqueles que estão com o pensamento de fazer as coisas certas, um cristão de verdade. Então, é por isso que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, o cristão ele vai ser odiado, ele não vai ser desejado, ele vai ser odiado pelas pessoas, pelos possíveis amigos, pessoas de trabalho, enfim. E aí, se você chegou até esse vídeo, você está dizendo para mim assim, não, Ada, tu tá errado, tu tá falando uma coisa que não tem nada a ver, tá errado, porque o cristão ele tem que ser amado, ele vai ser amado, o cristão ele é aquele que espalha amor e que ele vai ser amado por todos. Olha só o que a Bíblia diz, não sou eu, é o que a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo de número 15, versículo 18 até o versículo 21, diz assim: se o mundo os odeia, lembre-se, o mundo me odiou antes de odiar a vocês. O mundo amaria vocês se pertencessem a ele. Todavia, vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês, tirando-os do mundo. Por isso é que são odiados pelo mundo. Lembrem-se do que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Portanto, já que eles me perseguiram, naturalmente perseguirão vocês, e se eles me tivessem ouvido, ouviriam a vocês. O povo do mundo os perseguirá por causa de mim, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Então não tem para onde. Se Jesus foi odiado, se Jesus foi perseguido,
Infelizmente, se você quer seguir a Cristo, você também vai ser perseguido, você também vai ser odiado. Isso é o que a Bíblia nos diz. Então, ser cristão é entender isso, mas entender que você está no caminho certo, entender que você está no caminho que Deus escolheu para você, que você está no caminho da salvação, o caminho da salvação, e que você está no melhor lugar que você poderia estar. Porque depois daqui, o Senhor tem um céu preparado para nós. E também você vai dormir com a consciência limpa todos os dias de que você é uma pessoa de bem, de que você é uma pessoa que procura fazer o bem e que você é perseguido não pelas coisas erradas que você faz, mas pelo certo. Porque infelizmente quem faz o certo vai ser perseguido. Porque esse é o espírito do mundo. E quem faz o certo segue a Cristo e o mundo não aceita a Cristo. É por isso que ele foi morto numa cruz. Eles mataram Jesus. E nós não somos melhores do que Jesus. Vamos ser perseguidos também. E além de rejeitados, vamos ser também perseguidos porque a gente concorda com os ideais, né, de família. Nós acreditamos que Deus quem estabeleceu a família e o mundo odeia a família. E se nós amamos a família, nós também somos contra o aborto e o mundo é a favor do aborto. Então você percebe aí o quanto o mundo vai nos odiar? Porque nós somos contra a promiscuidade do mundo, porque nós somos a favor também dos princípios judaicos cristãos. Portanto, nós seremos perseguidos, nós seremos odiados pelo mundo. Então, esteja preparado, porque nós temos uma coroa de glória em Cristo. Eu estou falando tudo isso, sou um cristão e sou feliz de estar seguindo a Cristo, porque Cristo me libertou do pecado, me libertou do mal, me libertou da mentira, me libertou de todo esse engano que é o mundo, e a melhor coisa que eu faço é servir a Cristo, porque eu tenho a felicidade verdadeira. Não é uma felicidade que vem de prostituição, não é uma felicidade que vem de droga, não é uma felicidade que vem de tantas coisas que o mundo tem a oferecer por aí, a bebida alcoólica, festas, não. A minha felicidade está em Cristo, e essa felicidade ela é uma felicidade plena, é uma felicidade verdadeira, e isso é maravilhoso. E eu também ainda tenho a certeza de que eu vou morar no céu. Então não existe coisa melhor do que servir a Cristo. E as perseguições, elas vão vir dentro da sua própria casa muitas das vezes. Vai ter um familiar, eu tenho amigos que foram expulsos de casa quando aceitaram a Jesus. Foram expulsos, foram mandados embora de casa porque o pai e a mãe disseram que não queria filho crente dentro de casa. Na escola, na faculdade, você também vai ser perseguido. Infelizmente, vai ter pessoas que vão te odiar, vai ter pessoas que vão te marcar de perto. No seu trabalho também, infelizmente. E por incrível que pareça, até na própria igreja, vai ter pessoas que vai te perseguir quando você for uma pessoa correta. Porque na igreja, nem todo mundo que está lá é uma pessoa correta. Não é porque está dentro da igreja que muitas das vezes é uma pessoa que está servindo a Deus realmente e fielmente. Então, até dentro da igreja, nós vamos ser perseguidos por aqueles que querem banalizar o reino de Deus, e quando verem você levando a sério, eles vão querer te parar, mas continue firme. E para finalizar esse vídeo, eu trago aqui um versículo para vocês que eu notei aqui, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12, que diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, o teu galardão é grande. Se você está sendo perseguido, eu gostaria que você deixasse seu comentário aqui. Se você já foi perseguido em alguma situação, se você já foi perseguido em algum momento, deixe o seu comentário aqui que eu quero ouvir o seu relato. E eu gostaria de orar por você também. Quem comentar aqui, eu vou estar orando pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, para que o Espírito Santo de Deus te cure se você estiver enfermo, para que o Espírito Santo de Deus esteja contigo e você possa vencer o dia mal. Deixe o seu comentário aqui se você foi perseguido, se você quer oração, que eu quero orar por você, abençoar a sua vida. E agora eu estou finalizando esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente você. Se você não for inscrito nesse canal, inscreva-se, deixe seu like e fique na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo vídeo. Tem muito vídeo edificante aqui nesse canal. É só você se inscrever e ser tremendamente abençoado. Fique na paz do Senhor Jesus.